Olá pessoal, depois que nós vimos uma análise dos diodos na aula anterior, nessa aula nós vamos fazer uma análise diretamente nos circuitos. A finalidade dessa aula é a gente aprender como é que a gente faz análise de uma forma prática, aplicando inclusive as leis que vocês aprenderam no primeiro módulo para análise de circuitos. Para quem já fez a tarefa anterior, se vocês olharem nas colunas onde tem a parte das porcentagens, né, onde aparecem os erros percentuais, né, a diferença percentual entre o valor numa situação mais real para uma situação de cálculo manual. Se vocês perceberam, entre o método 2 e o método 3, as diferenças elas chegaram em torno até 5%, mais ou menos, né? Tá? Então, pessoal, temos que levar em consideração que é o seguinte: 5% é um valor ainda válido para um cálculo? Tá? Eu digo para vocês que, com certeza, é um valor bem bom. Por quê? Porque alguns componentes, a própria variação do componente, ela pode variar componentes chega até 10% de tolerância. O que seria isso daqui? Um resistor, um exemplo de 100 ohms, ele pode ter 90, até 90 e pode ter até 110. Isso dependendo da qualidade do componente. Então vamos começar com um circuito simples, tá bom, pessoal? Tá? Então eu coloquei aqui uma fonte, bom, de 18 volts. Tá? Pela convenção, o sentido da nossa corrente, né, ela vai nesse sentido. Eu não consigo medir a corrente somente no diodo, mas eu consigo medir a corrente no nosso resistor. Então vamos fazer aqui passo a passo como é que a gente consegue resolver esse exercício, calculando tanto a corrente no resistor, tá certo? Quanto a própria tensão nesse nosso resistor, né? E a tensão também no nosso diodo, ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu já coloquei no desenho aqui, desenhar o sentido da corrente, tá? Se você desenhou no sentido contrário, desenhou no sentido errado, o que vai acontecer? Os valores vão acabar dando invertido, tá? Então, o que seria com o multímetro na mão, pessoal? O multímetro na mão, se você ligar ele invertido, simplesmente, em vez de ele te dar o valor positivo, vai te dar um valor negativo, tá? Então, não tem muito problema nessa parte, ok? Tá. Então, para que eu consiga calcular a tensão nesse meu resistor, né, é simples por um motivo, tá? Eu crio uma outra regrinha que, em vez de fazer tipo aquela regrinha lá da malha, eu coloco tudo que fornece energia de um lado e o que gasta energia eu coloco do outro, ok? Então vamos lá. Então quem fornece energia? A nossa fonte, bom, que eu chamei ela de VCC. Bom, quem gasta energia? O nosso resistor e o nosso diodo. Então se eu colocar aqui assim, equação. Se não tiver escrito nada, supostamente o nosso diodo é de silício. Então a tensão no nosso diodo vai ser 0,7 volts. Isso é muito diferente do que vocês viram em análise de circuitos, pessoal, por um simples motivo, que dessa vez a informação ela já está implícita dentro do próprio circuito. Ok? Então vamos lá, colocar 18, o valor do resistor mais 0,7. Vou jogar o 0,7 para o outro lado, certo? 18 menos 0,7, descobrimos que a tensão no nosso resistor é de 17,3 volts. Tá. Pela fórmula do Uri, bom, lembrando que a tensão é igual ao resistor vezes a sua corrente, então, portanto, a corrente vai ser a tensão dividido pelo seu resistor. Ok? Então, vamos lá. Ok? Então, qual que é o valor no resistor que nós acabamos de calcular? 17,3. Qual que é o tamanho do nosso resistor? 1.8K, pessoal. Ou, às vezes, você vai encontrar 1K8, tá certo? Lembrando que K representa 1000, tá certo? Então, nós temos 1800 ohms, ok?
Então, nós vamos ter agora aqui como resultante uma corrente de 9,61 mA. Para quem ainda não lembra, 9,61, ok, vezes 10 a menos 3, lembrando que o mili, tá bom? Mili, micro, nanopico, mili, micro, nanopico, tá certo? Lembrando que o mili é o primeiro, então ele é menos 3, tá certo? E depois o micro é menos 6, o nano é menos 9, ok? Vamos para um segundo circuito. Só que dessa vez, pessoal, nós temos que lembrar, tá, que ele está polarizado reversamente, ok? Tá? Então o nosso diodo ele não está no sentido que deveria estar, né? Até porque aqui a nossa fonte está aqui assim, então só para tipo lembrar. Pessoal, isso aqui é representação de bateria. É o mesmo que vocês tinham ou no semestre passado. Ao invés de eu ter uma bateria aqui assim, né? É como se tivesse colocado duas pilhas, né? Fica parecendo que fosse duas pilhas juntas, mas a representação é a mesma, ok? Então vamos lá, ok? Então, se ele está polarizado reversamente, a nossa corrente ela vai ser igual a zero. Lembre-se, pessoal, que este carinha aqui assim, se eu tivesse desenhado aqui assim, desenhado o circuito, e aqui nesse local não tivesse desenhado nada, não tivesse nenhum diodo nem nada, era um circuito aberto. E se a corrente é zero, a tensão também no meu resistor vai ser igual a zero, tá? Só uma coisinha, pessoal, lembre-se que se você pegar dois fiozinhos lá, acontece colocar a mãozinha na tomadinha, vai levar choque, circuitinho aberto. Então, a tensão no nosso diodo, né? Porque aquele negócio, para que a nossa equação também dê certo, se eu tenho zero nesse meu resistor, então aonde que estão os 9 volts, né? Os 9 volts vão estar aqui, ok? Vamos para mais um circuitinho agora que é assim. Uma dúvida muito clara acontece. Professor, o resistor deve vir antes ou deve vir depois do diodo? Pessoal, depende para que você vai querer acabar usando o circuito. Não faz nenhuma diferença para poder fazer análise com o resistor antes ou o resistor depois, tá? Eu estou colocando todos os aspectos, tentei colocar maior número de modelos, maior número de variações, acontece para que a gente tenha todos os tipos de circuitos, tá? Muitos circuitos também não faz sentido colocar um circuito maluco de uma análise de uma coisa que não exista na prática, tá? Então, eu estou colocando aqui vários modelinhos, né? Alguns modelinhos aqui assim, é claro que a gente não vai ligar ele invertido, tá certo? Eu vou te dar um exemplo muito prático de uma aplicação agora de um diodo. No seu próprio laptop, tá? Vamos supor que o fio tivesse arrebentado por dentro lá e você cortou o fio e quis fazer a emenda e você acabou ligando o positivo no negativo e o negativo no positivo, né? E você encaixa no seu laptop. Você acha que seu laptop vai acabar queimando? Não. Por quê? Porque ele logo na própria entrada da fonte do seu laptop, ele tem um diodo lá para poder garantir que se você ligar invertido, não funcione nada. Simples assim, pessoal. Para que não queime um simples diodo, resolve toda a nossa equação agora aqui. Bom, então vamos ver aqui nesse exemplo aqui. Lembre-se que essa fonte está com 0,4 e o nosso diodo, pessoal, ele precisava de 0,7. Mas não tem 0,7 aqui. Então vamos ver como é que funciona. Bom, então a tensão está abaixo de 0,7. Bom, então o diodo, pessoal, ele vai consumir o 0,4. Bom, ele vai sugar o 0,4. Vai sobrar quanto, então, para o nosso resistor? Bom, o resistor fica sem nada. Se era 0,4, eu consumi 0,4, o resistor fica sem nada. Logo, esse nosso circuito ele não vai acabar tendo corrente, tá certo? E a tensão no nosso resistor só pode ser igual a zero. Pessoal, isso chama análise prática, tá certo? Acontece, fala, se você aplicar todas as regras, colocar Kirchhoff, se você colocar, fala lei das malhas, acontece, tudo isso daí vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Só que eu faço uma análise um pouquinho mais prática para a gente falar, não precisar ficar colocando aquele monte de regra para concluir a mesma coisa que a gente está concluindo agora aqui, tá bom? Vamos aqui para um quarto circuito, tá bom? Agora eu coloquei diodos de germânio, tá certo? Então agora é um pouco diferente agora aqui.
Coloquei um resistor, coloquei, agora são 3 diodos, né? A pessoa já começa, já vai chutando o balde, né? Já cria 2 malhas, coisa desse tipo. Tá. Então vamos ver aqui, pessoal, que tem uma coisa muito importante, e eu quero que você coloque na tua cabeça aquilo que a gente vai acabar fazendo literalmente com os nós, ok? Bom, então beleza. Primeira coisa, vou desenhar a corrente. Bom, desenhei as correntes lá, já está feito no nosso desenho aqui, ok? Tá. Então é o seguinte, pessoal. No diodo de silício é 0,7, o diodo de germânio você vai colocar 0,3 para poder fazer as continhas agora aqui, ok? A única coisa que eu não sei, ainda por enquanto, é a tensão no diodo 3. Porque o diodo 3, pessoal, ele está reversamente polarizado. Então a gente vai deixar para calcular ele depois no finalzinho. Bom, então o diodo 3 está aberto. Então imagine que fosse o circuitinho aberto ali no finalzinho. Bom, tá. Então novamente utilizando aquela minha super fórmula, o que é fonte fala igual aquilo que no fundo gasta, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse carinha aqui no final aqui, ele está como se tivesse aberto. Então, literalmente acontece. Podemos considerar que a gente só tem uma única malha, que é essa primeira malha aqui no começo, ok? Então, vamos lá. Então, quem que nós temos aqui? Nós temos a fonte, que é o nosso VCC. Sempre eu vou chamar ele de VCC aqui. Bom, temos a soma do diodo 1, que está gastando, diodo 2, que está gastando, e mais o resistor, que também está gastando. Ok? Então, vamos lá. Coloquei os seus devidos valores, joguei para o seu lado, né, que 0,7 mais 0,3 vai dar 1. 9 menos 1 vai dar igual a 8 volts. Então, atenção, pessoal, que nós temos nesse resistor, né, atenção que nós temos nesse resistor agora aqui, nós temos aqui 8 volts. Tá. Eu faço a seguinte pergunta. Se eu pegar o multímetro entre o ponto A e B, eu tenho 8 volts. Então, você acha, tá, que quantos volts eu vou ter no diodo 3? Os próprios 8 volts, pessoal. Tá certo? Faz muita diferença eu pegar aqui, ó, eu colocar aqui o multímetro nesse ponto e nesse ponto, não vai continuar tendo 8 volts? Então, essa é uma coisa diferente com base na análise de circuito que vocês vinham vendo. Tá? Novamente, é um sentido prático da coisa. Ok? Então, eu tenho lá aqui no meu diodo 3, eu tenho 8 volts, né? Mas como ele é um circuito aberto, eu posso dizer com certeza que a corrente que vai estar passando aquele diodo 3 é praticamente zero. Lembra, pessoal? A gente coloca zero, mas ele é praticamente zero, tá? Então, um valor na ordem de nanoamperes acontece, que é um valor muito insignificante para a gente poder estar medindo esse tipo de coisa, ok? Então, vamos lá com mais um circuitinho agora. Eu coloquei 2 resistores, tá certo? Os nós, pessoal, tenho sempre por hábito dar letras para eles lá, tá certo? Porque através dos nós, sempre lembre que se eu colocar um multímetro lá, eu vou acabar entendendo que a tensão em algum elemento ela vai acabar sendo igual ao outro elemento que está colocado em paralelo em relação a esse carinha aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, comece sempre desenhando as correntes. Professor, não sei os lados da corrente. Né? Você vem falando isso aqui em vários slides, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó. Então, literalmente, ele vai saindo do seu positivo e vai retornando aqui no negativo da nossa fonte, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu acabo tendo? Eu só tenho só um diodo entre os pontos A e B, que é do nosso silício. Então, logo, pessoal, a tensão que eu tenho entre A e B, né, ela é 0,7 volts. Então, nesse resistor 2 também, né, eu vou ter 0,7 volts. Tá bom? Então, o que é muito legal? Porque se eu quisesse literalmente prender uma tensão, segurar uma tensão, não, beleza, eu quero que nesse carinha aqui só tenha 0,7 volts. Tá? Depois a gente vai acabar vendo que tem outros diodos que são específicos para esse tipo de fim, né? Tá? Mas você consegue literalmente prender. Dentro de uma própria fonte de celular, né, se eu colocar um tipo de diodo específico, eu garanto que você vai ter no máximo 5 volts. Não importa que a fonte está oscilando, que a tomada tem algum problema, né, que a fonte está meio tosca, acontece, mas eu vou garantir que no máximo saia 5 volts. Se sair 4,1 a 4,8, vai demorar mais tempo para carregar o seu celular, mas eu vou garantir que eu tenho ali, tá bom? Então, o diodo é muito importante, muito usado, tá bom? Para a gente fazer muitas coisas com eletricidade, ok? Então, tá bom. Então, se eu já sei, pessoal, que naquele meu circuitinho de cima,
tá certo? Esse circuitinho aqui de cima aqui, bom? Então eu vou ter a minha corrente no meu resistor 2 através da fórmula do Yuri, tá certo? Já invertendo ela, né? Então eu vou ter a tensão no meu resistor 2, né? Dividido pelo próprio resistor. Então eu vou ter aqui 7 miliamperes, ok? Vamos seguir lá. Aquela nossa super fórmula, fonte de um lado igual a gasto do outro, tá bom? Que nós vamos analisar agora essa malha na parte de baixo para determinar qual que é a corrente aqui, né? Tá bom, pessoal? Então vamos lá, ok? Então eu tenho lá o meu VCC, lembrando que a nossa fonte é o nosso VCC, bom? Igual a tensão no diodo mais a tensão no resistor 1, ok? Substituindo pelos seus valores, vamos ter aqui a tensão que nós vamos ter naquele outro resistor, 8,3 volts, tá bom? E para completar, vamos calcular a corrente nele lá. A corrente que eu vou acabar tendo ali vai ser 8,3 miliamperes. Fechou? Esse circuitinho 6 é um pouquinho mais simples. Eu coloco um diodo ideal, montei um circuitinho super simples. Pessoal, isso aqui só para efeito, a gente fala de ter, vocês encontrarem em algum momento alguma coisa para estar desafiando, apesar que tipo eu não vejo praticidade nisso aqui, porque não vai ter esse cara aqui. Então fica bem simples, né? Se ele é ideal, a tensão nele só pode ser igual a 0, ok? Então a tensão, literalmente eu tenho 12 volts. Se o diodo não consome nada, a tensão que vai seguir no resistor é igual a 12. Para calcular a corrente, a forma do Yuri lá, tá certo? Então vamos ter os 12 volts dividido pelo seu próprio resistor, 120 miliamperes, super simples, super tranquilo nesse tipo de situação. Mas lembrando, isso aqui só para efeitos matemáticos, na prática a gente não trata, né, nessa condição, ok? Vamos lá para o nosso circuito 7, tá bom? Nessa vez, pessoal, coloquei literalmente, nós temos duas malhas, tá certo? Onde que eu tenho que fazer todas as análises. Desenhei lá as correntes, como é sempre de praxe, tá bom? Acontece, desenho todas as correntes. Então, vamos pensar, né? Aqui é o nosso positivo, tá sendo positivo, vai voltar para o negativo, tá sendo nosso positivo, vai voltar, vai dar voltinha aqui. E também tá indo para o nosso negativo aqui. Lembrando que nosso VCC, sempre estou dando um nomezinho para ele aqui assim, para ficar mais prático, ok? Tá, então vamos lá. Malha 1, fonte é igual ao gasto, né? Bom, professor, da hora que você tirou isso daqui, tá bom, pessoal? A equação das malhas, né? Tá certo? Acontece. Então a soma de todas lá, tipo lá, vai ter que ser igual a 0, né? Aí joga para um lado, joga para o outro, positivo, negativo, entendeu? Então eu prefiro fazer dessa forma aqui. Então vamos tratar aqui. Bom, então na nossa primeira malha, né? Então nós temos o VCC, que é o que fornece energia. Nós temos o nosso diodo de germânio, né? Que é o nosso diodo 1 ali. E nós temos o nosso resistor 1, certo? São os dois gastadores de energia aí, ok? Então vamos fazer a continha lá. Então lembrando que o germânio é 0,3. Então fazendo as continhas, temos que a tensão que nós temos, pessoal, no resistor 1 é igual a 11,7 volts, tá certo? Então novamente aqui lembrando, acontece que nós temos, né, aqui nós temos aqui os 11,7 e pessoal, os 11,7 no ponto A e B. Então se eu pegasse aqui novamente o multímetro e colocasse aqui, eu teria nesse pedacinho também teria 11,7. Simples assim, pessoal. Pegou o multímetro, acontece o fio, não tem nenhum elemento no meio, não tem nenhum componente no meio, acabou. É a mesma tensão que a gente vai acabar tendo. Bom, tá. Calculando lá a corrente, porque eu já tenho resistor também, então logo na nossa primeira malha, descobri que a corrente na nossa primeira malha no resistor 1 deu 117 mA. Bom, tá. Então lembrando que no ponto A e B nós temos 11,7, que eu tinha comentado há pouco tempo. Ok? Então eu vou fazer novamente a nossa continha. Só que, pessoal, agora é o seguinte. Pense que no ponto A e B, ao invés de eu ter um resistor, imagine que eu tivesse uma fonte. Então é o cara que está gerando energia para a gente lá. Bom? E do outro lado nós temos os dois gastadores. Bom? Então temos a tensão no diodo 2 e a tensão no resistor 2. Bom? Substituindo os valores, descobri que sobrou, né, 11 volts. Pessoal, simples, né? Se eu tinha aqui 11,7 descontou 0,7, só pode sobrar 11 no resistor. Bom, simples análise aqui em cima. E faço o cálculo do nosso fala resistor 2. Tá bom? A nossa corrente no resistor 2, 110 mA. Tá. Então pensa uma coisa, eu quero saber a corrente nesse diodo agora aqui.
Detalhe, eu não consigo calcular ela direto, eu tenho que ter os meus resistores, tá? Pessoal, circuito tem só um circuito de fonte só com diodo? Não. Sempre tem que ter um resistor. Bom, depois a gente vai acabar entendendo isso daí por quê. Então, qual que vai ser a corrente que a gente vai acabar tendo agora nesse nosso carinha agora aqui? Bom, então pela lei dos nós, tudo que entra é igual a tudo que sai. Bom, então eu estou aplicando aqui no nó A. Vamos pensar aqui no nosso nó A. Vou desenhar ele aqui em cima aqui, o nosso nó A. Então, quem que está entrando nele? O nosso I total. Bom, I total. Quem que está saindo dele? Eu tenho a minha corrente no meu resistor 1. E o outro cara que está saindo dele, a corrente no resistor 2. Tá certo? Aplicação da lei das malhas. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou acabar somando esses dois carinhas aqui. Então, 117 mili com 110 mili. Isso que é legal, que na calculadora você nem precisa fazer essa parte do mili, tá bom, pessoal? Mili com mili dá para somar direto. 117 com 110, 227. Como os dois são mili, vai continuar sendo mili. Ampere. Ok? Então, ficamos aqui, ó, fechamos aqui o nosso valor aqui assim. Calculamos todas as correntes nesse circuito caprichadinho agora aqui. Vamos para mais um circuito, agora polarizado reversamente, certo? O nosso diodinho lá, bom? Então, ele não tem corrente. Então, não adianta desenhar a corrente nele aqui, porque ele não tem corrente, certo? E a corrente, então, nos dois resistores só pode ser igual a 0. Bom, e as tensões também, se corrente igual a 0, tensão igual a 0. Bom, e a tensão no nosso diodo, independente dele ser silício ou ser germânio, ele vai acabar consumindo toda a energia, tá bom? Os 12 volts, eles não vão para o espaço, pessoal. Ele tem que ser consumido em algum lugar, ele vai acabar ficando preso dentro do nosso próprio diodo, ok? Agora temos dois diodos, acontece. Um de forma correta, aqui o nosso diodo 2, certo? E o outro carinha, pessoal, ele está invertido. Então, lembrando, acontece, se eu desenhasse esse mesmo circuito, você podia desenhar esse espaço aqui assim em branco, praticamente como se ele não existisse, tá? Ele existe porque ele vai acabar segurando uma tensão agora aí, ok? Então vamos lá. Então beleza. Então o diodo 2 conduz, porque ele está no sentido certo, o diodo 1 não, ok? Então a tensão que eu vou ter no meu diodo 2, como ele é um diodo de silício, porque não está escrito nada, 0,7, e portanto eu já sei também a tensão no meu diodo 1, pessoal. Porque não é o ponto A e B, coloquei o multímetro lá, coloquei nos dois pontinhos lá. É a mesma tensão que está na parte de cima é a mesma tensão que está na parte de baixo nesse nosso desenho agora aqui. Ok? Tá. Agora nós temos dois resistores. E esses resistores eles estão em série, pessoal. Então lembrando, a sequência acontece. Se eles estão em série, eu tenho que somar. Lembrou disso daí? Primeiro módulo, bom, somamos em série. Cada um tem 1K, lembrando que cada K é 1000. Então, 1000 mais 1000, vamos ter 2000 como resultado agora aqui, ok? Agora, eu vou pegar aqui nessa minha super malha, tá certo? E vou calcular já de um jeitinho um pouquinho mais rápido, para poder calcular isso aqui. Então, eu tenho aqui os meus 12 volts, vou descontar o 0,7, vai dar 11,3. Pessoal, o 11,3 vai sobrar para os resistores. Bom, então por isso que eu já calculei aqui, tá bom? Aquela mesma, eu podia usar aquela, professor, fonte igual a gasto, posso continuar usando, pode continuar usando, tá? Só que aqui eu já fiz um pouquinho mais rápido, tá certo? Porque a gente já vai pegando o jeito da coisa, vai tomando isso daí, tá bom? Que literalmente você vai ter que jogar o valor do diodo para o outro lado e ele vai virar negativo. Então já joguei para o outro lado aqui, ó, virando negativo, ok? Vamos lá, e para calcular a corrente, a forma do Yuri, bom, colocando lá a tensão sobre o resistor, fazendo os cálculos, nós demos 5,65 mA. Bom, pessoal, se você tiver dúvida para dar desse jeito aqui, você vai calcular na sua calculadora, tem um botão nas calculadoras da Cássio, certeza, nas calculadoras da HP, tem um botão escrito Eng. Você aperta ele uma única vez, ele vai acabar saindo exatamente o valor certinho lá, ok? Então vamos seguindo aqui. Próxima parte, agora eu quero saber a tensão. Vamos pegar outra cor agora aqui.
Quero saber a tensão que vai ser nesse meu resistor. Para calcular a tensão nesse meu resistor, né, a forma do Yuri novamente, pessoal. Ó. Bom, a tensão igual a sua resistência vezes a sua corrente. Tá certo? Foi essa forma que eu estou usando aqui embaixo. O resistor é 1000 vezes 5,65 vezes 10 a menos 3. Na calculadora da Cássio e da HP, o número você vai fazer a continha assim. Vai aparecer o 10, vai aparecer um asterisco, certo? Você vai colocar lá 5, ele vai aparecer pontos 65 de acordo com a configuração, ou vai aparecer 6.65. Você vai apertar lá, ele tem um botãozinho que se chama EXP. Bom, que pode aparecer um 10 aqui, né? Bom, ou aparecer um E menos 3, tá bom? Esse carinha aqui assim, ele já sabe que é 5,65 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom, pessoal? Então fez a continha. Vamos para o resistor 2. Como o resistor 2 é exatamente igual, o valor vai dar exatamente o mesmo valor. Se eu somar 5,65, 5,65 vai dar 11,3, certinho, bonitinho, em cima disso daí, ok? Beleza, pessoal? Vamos para o 10º circuito, bom? E, tá certo? O diodo 1 está reverso. Então, novamente, pensa nesse cara aqui assim como um cara em aberto. Ele está aberto, tá bom? Com base nisso, eu já sei que a corrente nesse meu diodo 1 é igual a zero. Tá certo? Se a corrente nele é igual a zero, no resistor também é igual a zero. E a tensão no meu resistor também só pode ser igual a zero. Ok? E na primeira malha, vamos colocar lá, pessoal. A primeira malha não, vamos fazer aqui o contornando da malha inteira, desculpa. Bom, então agora eu vou fazer tipo, imagine isso aqui que fosse uma malha completa. Porque a malha de dentro ela não está aberta. Bom, então o que eu vou calcular agora aqui assim? Eu vou calcular no resistor 2, atenção, no resistor 2. Então aqui é 12 menos o 0,7 daqui, só pode nos dar exatamente 11,3. Bom, coloquei várias fontes, pessoal, com 12 volts, por quê? Porque muitos circuitos são montados com fontes de 12 volts, né? 12 e 9 são mais comuns, né, de serem aplicadas para várias coisas, né? Podia ter colocado 5 também, que é utilizado para circuitos digitais, também é bastante aplicado nesse sentido aqui. Bom, então novamente pela forma do Yuri, bom, vamos calcular lá, só calcular a tensão pela sua resistividade, bom, 113 mA, ok? Tá, então eu vou pensar na minha malha 1 agora aqui, tá bom? Vamos pensar agora na minha malha 1, ok? Então vamos lá. Na minha malha 1, mesmo com esse cara aqui assim, em aberto, certo? Nós vamos acabar fazendo agora aqui assim os cálculos em cima dele agora aqui. Bom, então os 12 volts. Aí temos a tensão no nosso diodo, porque eu quero saber a tensão no meu diodo 1, né? Que ainda não sei qual que é. Temos o 0 e temos o 11,3, tá bom? Fechando a nossa malha aqui, a número 1, vou colocar aqui em outra cor aqui assim, a nossa malha número 1. Bom, ela está aqui a nossa malhinha número 1 aqui. Bom, então, o que vai acabar sobrando? Que a tensão que eu vou ter nesse meu diodo 1, apesar de estar aberto, lembrando que ele vai ter tensão, nós vamos ter aqui 0,7 volts, pessoal. Bom, fechando exatamente o nosso circuito agora aqui, né? Completando o nosso circuitinho 10, beleza? Vamos lá para mais um circuitinho agora aqui, tá certo? Então, o D2 ele está reverso, então a corrente no diodo 2 é igual a zero. Bom, lembrando que vai ter tensão nele, tá bom, pessoal? Não esquece isso daí não. Bom, então novamente, pessoal, se esse cara aqui está aberto, né, ó, tá aberto aqui, vamos pegar a canetinha aqui só para escrever aqui, ó, isso aqui e aqui. Ok? Então se ele está aberto, então eu estou com dois resistores novamente, dois resistores aqui em série. Vamos desenhar toda essa área aqui assim. Bom, e para achar o seu resistor equivalente, certo? Eu vou acabar somando os dois, um é 10 e o outro é 100. Sominha super simples, 110. Bom, então pessoal, novamente aqui eu vou pegar aqui a minha tensão
do meu resistor equivalente, bom, colocando lá, então nós temos 12 menos o 0,7 do nosso diodinho aqui, nós temos o que? 11,3, beleza? Tá. Com base nisso daí, sempre a forma do Yuri lá, bom, então vamos sempre calcular lá a tensão pela sua resistividade, né, pela sua resistência, bom, então vamos lá, deu 102,727. Não precisa colocar, pessoal, não tem tantas casas decimais, 3 casas decimais, né? Nesse grau de precisão aqui assim, fala já não dá para a gente acabar confiando muito. Mas eu vou deixar aqui só para efeito de cálculo para depois não perder nada lá na frente. Até 3 casas está tipo excelente. Bom, então beleza. Então vou fazer agora aqui a continha aqui para calcular a tensão no nosso resistor 1. Bom, então é só multiplicar, né, o resistor pela sua corrente. E temos que deu aqui nesse cara aqui, deu 1,03 volts. Bom, e no outro carinha agora aqui assim, deu 10,27. Pessoal, é só você somar os dois aqui assim, né? Automaticamente dá para a gente ter certeza que está certo. Por quê? Porque vai dar 11,3. Bom? Tranquilo aí? Tá. E, professor, e qual que é a tensão? Qual que é a tensão que eu vou ter aqui nesse meu diodo 2? Aqui, pegar um roxinho aqui para ficar visto aqui no meu diodo 2. Certo? Pessoal, a mesma tensão que eu tenho no ponto entre A e B, que é a tensão do nosso resistor 2, é a tensão que eu vou acabar tendo no meu diodo 2, ok? Essa altura do campeonato, você já fala, professor, nossa, mais de meia hora de aula eu estou assistindo isso daqui. Pessoal, isso aqui precisa assistir isso aqui pausado, tá bom? Veja um circuitinho, depois veja o outro, acontece, entendeu? Eu coloquei um prazo lá também já de 2 semanas para vocês estarem entregando a lista de exercícios. Então faça isso aqui com calma, mas assista. E depois que assistir todos eles lá, aí você dá uma olhadinha lá na lista. Pode parecer que é mais difícil do que eu estou colocando aqui, mas não é, pessoal. Tá? Então é um trabalho que vocês podem literalmente compartilhar as ideias entre os amigos, acontece para estar desenvolvendo isso daqui. Tá? É uma pontuação um pouquinho maior, vale 400 pontos, quer dizer, seria 4 pontos já na nota, porque é uma listinha um pouquinho mais trabalhosa, então eu quis dar um valor um pouquinho maior, porque aí as pessoas acabam tendo empenho, porque é muito importante fazer análise de circuito de corrente contínua com diodos, tá bom? Então vamos para o nosso circuitinho 12 agora, que é assim, que é um pouquinho mais simplesinho, porque um diodo está aberto, né? Tá certo, pessoal? Então o diodo 2 ele está invertido. Então eu sei que a corrente no meu circuito vai ser igual a 0. Bom, a tensão no resistor também vai ser igual a 0. Bom, a tensão no meu diodo 1 vai ser igual a 0. Tá, e professor, então sobra o quê? Então só sobra 10 volts para estar ficando dentro do nosso diodo 2, tá certo? Ele vai reter toda a nossa tensão, bom, do jeito bem simples, assim mesmo, ok? Então vamos lá, daqui a pouco temos mais um exemplinho aqui para vocês poderem fechar. Nem todos os circuitos que a gente encontra em algum lugar para poder fazer, seja uma análise, tá? Ou seja, tipo que a pessoa pegou e desenhou um diagrama, tá, pessoal? Professor, como é que isso aqui funciona na prática, tá? Eu consigo isso aqui aprender depois resolver um problema numa televisão? Olha, pessoal, consegue, mas na seguinte forma, tá? Se você não tiver o esquemático dessa televisão, você não consegue resolver o circuito. Porque dá muito trabalho, principalmente que está dentro do circuito impresso, para você determinar. Uma vez que você tiver o esquemático, você consegue determinar o elemento e você literalmente você sabe que em determinado ponto, olhando no próprio diodo, né? Você sabe que se você colocar um multímetro de um jeito, tinha que estar lá seu 0,7 e colocando ao contrário, ele tinha que dar 0. Se uma dessas duas circunstâncias não estiver funcionando, você já sabe que o diodo está tipo queimado, tem que trocar aquele diodo, tá? E com base nisso, você consegue pegar e colocar o multímetro em 2 pontos e verificar, pô, nesses 2 pontos aqui eu tinha que ter tanto. Por que eu não estou tendo esse tanto? Acontece. Será que algum resistor lá não está queimado? Ou se o resistor estiver queimado vai dar 0, é claro, né? Tá certo? Mas será que não tem algum outro elemento que aqui no meio está me atrapalhando? Ou um elemento está curto-circuitado? Ou esse meu elemento está aberto? Né? Então, o desenho do esquemático, às vezes, ele aparece, pessoal, numa folha, às vezes nesse sistema, tá? Às vezes um pouco ele vai aparecer parecido com o outro, mas pode aparecer com esse sistema também. Então eu coloquei um exemplo de cada para a gente poder fazer uma análise. Bom, então vamos começar lá pela fonte, é aquilo que aqui a gente gasta, tá certo? Então, pessoal, a única fonte que nós temos aqui no nosso
nosso sistema aqui, nós temos aqui a nossa fonte de 12 volts. Eu vou chamar ela de VCC. Bom, a intenção, pessoal, é que eu consiga calcular a tensão nesse VO. Letra O, pessoal, é a abreviação de out, saída, tá bom? Você vai encontrar tipo um VIN, que é a nossa entrada, né? In de entrada, e o out de saída, tá bom? Então aparece VI, né? V é uma tensão de entrada. Ah, professor, mas aí está escrito VE, já está em português, tá bom? E na saída um VS. Bom, então todos esses caras aqui a gente pode encontrar em todos os locais mais diversificados para todo tipo de literatura e literalmente também na prática. Alguém acostuma a ler de um jeito, acaba escrevendo exatamente do mesmo jeito. Bom, então vamos ver lá aqui passo a passo aqui como é que a gente resolve esse carinha aqui. Então eu vou substituir agora aqui os valores, bom, que eu tenho lá, então do silício 0,7, do germânio 0,3 e temos do nosso resistor, bom, que por acaso não está escrito aqui, mas é a nossa tensão no nosso resistor aqui, o nosso, né, OR lá. 5,6K, pessoal, 5.600, tá bom? Então calculei aqui a tensão no nosso resistor, aqui deu 11 volts, sobrou 11 volts para esse nosso resistor. Bom, então calculando lá a corrente, tá certo? A nossa corrente I. Bom, atenção, a nossa corrente que vai vir para cá. Bom, pessoal, nada impediria. Então fazer um desenho aqui hipotético. Bom, que aqui nós tivéssemos o nosso 12 volts e o nosso circuitinho tivesse aqui, tá bom? Nada impede, pessoal. A diferença é que você desenha de uma forma diferente. Bom, mas nada impede que você fechasse o circuitinho agora aqui assim, para poder colocar isso daqui, tá bom? Claro que esse 12 volts, com certeza ele deve ter um terra em algum lugar, e daqui até aqui eu tenho a diferença de potencial. Por que diferença de potencial, pessoal? Porque o terra nós temos 0 e aqui eu tenho mais 12. Então a diferença de potencial é de 12 volts, tá bom? Eu não sei se algumas coisas tinham ficado muito claras para tipo vocês, eu estou tentando rever alguns conceitos, né? Para a gente continuar verificando isso daqui. Tá. Então, o que seria a tensão nessa nossa saída? Nesse nosso VO aqui? Pessoal, a tensão que eu vou ter desse ponto até esse ponto, você concorda que é a mesma tensão que eu vou ter no meu resistor? Certo? Então, eu vou ter os mesmos 11 volts de saída nesse nosso circuito. Bom,